A gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, amados irmãos e irmãs. Eu vou estar gravando esse vídeo aqui, né? Que vai estar sendo colocado aí no Facebook, no YouTube, mas o objetivo era o nosso culto, da nossa igreja, o nosso culto de oração, cura e libertação, né? Alguns irmãos estão acompanhando aí, amados irmãos, pelo Instagram, né? E eu espero que essa palavra venha trazer edificação para a vida de todos nós, que nós possamos então estar acompanhando. Abramos nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20, né? O título diz: A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Façamos então esta leitura. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e tomaram-na, e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou a retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça. Antes retrocederá 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acais. Oremos. Senhor meu Deus, bendito e eterno Pai, Deus dos céus e Deus da terra, eu coloco a minha vida neste momento, ó Deus, submissa ao Teu Espírito, para que o Senhor venha falar conosco, bendito e eterno Deus, segundo o Teu querer e a Tua vontade, uma palavra, ó Deus, de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de vitória para a Tua igreja. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, ó Deus, Metodista em Santa Maria 2, e as demais pessoas que também, posteriormente, terão a oportunidade de assistir, Senhor, esta palavra, assistir, ó Deus, a gravação deste vídeo. Eu peço a Ti que ela traga, Senhor, luz às almas, luz aos corações, ó Deus, e que traga edificação para todos aqueles que amam a Tua palavra e que têm prazer na Tua palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor em 2 Reis nos conta a história do rei Ezequias, e ela começa lá no capítulo de número 18. A palavra do Senhor diz, amados irmãos, então, no número 18, que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Então, amados irmãos, nós observamos que Israel já estava dividido em 2 reinos, já tinha 2 reis, o reino do norte e o reino do sul, né? Sendo o reino do norte governado pelo rei chamado Oséias, o reino do sul, governado pelo rei chamado Ezequias, né? A diferença entre os dois governos, a diferença entre os 2 reis, né, é que um deles
resolve se achegar ao Senhor, resolve se aproximar de Deus, fazer um pacto, uma aliança com Deus para buscar o Deus dos seus pais, dos seus antepassados, o Deus do rei Davi. E, amados irmãos, o reino do norte, né, sobre o comando, amados irmãos, de Oséias, toma a decisão de se afastar da presença de Deus, então, abrir as suas fronteiras para a idolatria e para toda sorte para todo tipo de pecado, a qual Moisés ordenou na sua lei que os filhos de Israel não deveriam fazer, né? Como já de se esperar, pela decisão de cada um, o reino do norte, ele perde as suas batalhas, o reino do norte, ele então é perseguido e ele é destruído, ele é levado cativo lá por volta do ano 722 pelo rei da Síria, né? E ele então vai ser espalhado, amados irmãos, vai deixar de existir. Já, amados, eu queria chamar a atenção para todos vocês, né? O reino de Judá, que está sob o governo então de Ezequias e que toma a decisão de buscar ao Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Este reino então ele vem prosperar, esse reino então ele guerreia contra os seus inimigos se levantam contra, amados irmãos, Judá e contra o rei Ezequias, né? Mas ele expulsa esses inimigos, ele derrota os filisteus, né? E ele vai seguindo, sendo bem sucedido, porque ele, amados irmãos, toma a decisão certa, a decisão de fazer então uma reforma religiosa, a decisão de tirar toda a idolatria de Israel, de levar o povo a buscar a presença do Senhor, né? E aí ele começa, amados, a ser engrandecido por Deus, porque assim acontece na vida de todos aqueles que se põem a buscar ao Senhor, né? Ter uma aliança, amados irmãos, com Deus, porque Deus, ele é aquele que não perde a batalha, ele é o general dos exércitos, ele é o Deus forte do povo de Israel. Quando Israel tem, amados irmãos, então, zelo pela aliança com o Senhor, Israel prospera, Israel vence, Israel, amados irmãos, permanece virgem, amados irmãos, os seus adversários não conseguem invadir a sua cidade. E, amados irmãos, Ezequias, ele toma esta decisão, mas, amados irmãos, após ter derrotado o reino do norte, após ter destruído o reino do norte e após ter destruído outros reinos e outros reis, amados irmãos, Senaqueribe, o rei da Assíria, ele vai se fortalecendo, ele vai se tornando cada vez mais confiante, ele vai se tornando, amados irmãos, cada vez mais soberbo e mais orgulhoso, porque ele vencia, amados irmãos, muitos povos, amados irmãos, que buscavam outros deuses, deuses que não podiam prestar socorro, porque eram imaginações, invenção, amados, do coração do ser humano. E, amados, agora ele chega e ele se volta contra Judá, ele se volta contra Ezequias, ele manda Rabsaque, amados irmãos, então, ir até as fronteiras, até os muros de Judá, para lançar palavras de afronta contra Ezequias, palavras de afronta contra o Deus de Israel, né? E naturalmente Ezequias, ele sente medo, ele sente, amados irmãos, então, né, que um grande exército se levantou contra ele, e ele sabe que pela força do seu braço ele não tem como derrotar este grande exército, mas ele permanece firme na sua fé e ele toma a decisão correta. Ele vai à casa do Senhor e ele rasga as suas vestes, ele se veste de panos de saco, ele se prepara para se humilhar diante do Senhor, aleluia, para poder buscar a ajuda, amados irmãos, daquele que é poderoso, extremo para lhe ajudar. E ele não fica só aí, ele também manda embaixadores para ir ao encontro do profeta Isaías, para perguntar ao profeta Isaías se Deus tinha uma palavra de vitória mediante aquelas afrontas contra o nome de Deus e contra o nome da cidade santa, né, do povo santo, se Deus tinha uma orientação para a vida dele. E aí o profeta Isaías manda os seus embaixadores levar uma palavra para o rei Ezequias, dizendo: fala ao vosso rei que não tenha medo, né? Que não tenha medo deste grande exército, desta grande multidão que está se levantando contra eles, né? E contra o meu nome, porque eles afrontaram o Deus de Israel, mas eles vão voltar derrotados para a sua casa, né? Ou seja, agora o Senhor toma para si esta peleja,
peleja. Agora o Senhor manda tranquilizar o coração do rei, e o rei escolhe crer na palavra do Senhor que veio por intermédio do profeta Isaías, né? O rei, ele fortalece então, amados irmãos, o seu povo, e ele fortalece o seu exército. E a palavra vai dizer, amados irmãos, que naquela mesma noite, 185 mil soldados do exército da Síria, eles então são mortos, né? O anjo do Senhor é enviado, e o anjo do Senhor fere aqueles soldados. Os poucos que sobram, ao se levantar pela manhã, diz a palavra de Deus que eles constatam que todo o seu exército jazia morto. E, amados, assim eles têm que voltar para a sua terra envergonhados, né? E o rei Senaqueribe, ao entrar no templo do seu Deus, naturalmente para questionar o seu Deus, porque ele o havia abandonado, porque isso havia acontecido, era essa prática, diz que os seus 2 filhos, amados irmãos, então vão e o ferem a espada, o matam, os seus próprios filhos vão matar aquele rei, amados irmãos, e assim aquele exército ele é derrotado diante, amados, do rei Ezequias, né? Eu quero que você observe sobre esta palavra, sobre essa história relatada que está sendo contada para cada um de nós, amados irmãos, neste momento, como Deus ele é poderoso, como nós devemos confiar no Senhor, como nós devemos buscar ao Senhor em meio às lutas, em meio às adversidades da vida, seja exército que se levante contra nós, seja enfermidade, seja problema financeiro, a vitória, amados, vem do Senhor nosso Deus. No nome do Senhor nosso Deus, a vitória para todos aqueles que têm fé no Senhor e que resolvem confiar, resolvem se firmar no pacto que Deus ofereceu a cada um de nós, sendo Ele a nossa torre forte, o nosso escudo e a nossa fortaleza. E aí, amados irmãos, capítulo 20, diz a palavra do Senhor que, amados, Ezequias, ele adoece de uma doença mortal, ele contrai uma doença mortal, né? E meio a essas vitórias que o Senhor vinha dando a ele, a ponto que ele pudesse expulsar os seus adversários, né? Expulsou os filisteus, expulsou o exército de Senaqueribe, amados irmãos, prevaleceu sobre as afrontas lançadas sobre o general de Senaqueribe, o Rabsaque, né? E teve, amados, foi muito honrado por Deus, mas agora ele tem uma doença de morte, ele agora tem uma outra batalha para enfrentar, né? Amado irmão, amada igreja, este homem é um homem assim admirável, é um homem a qual nós devemos nos espelhar, né? Talvez ele pudesse dizer assim, agora não vai ter jeito, talvez ele pensasse assim, olha, agora é uma enfermidade mortal, né? Diz a palavra que o profeta Isaías vai ao encontro dele e diz para ele assim, olha, põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Mas aquele homem, amados irmãos, mesmo em meio a esta situação, agora o próprio profeta de Deus estava dizendo para ele, bota a tua casa em ordem, porque esta peleja agora você não vai ganhar, essa peleja agora certamente você vai morrer, né? E ele ainda assim se lembra que ele tem um pacto com Deus que é forte, que é poderoso em extremo, e ele busca ao Senhor. Mais uma vez ele tem então essa atitude, amados, de um verdadeiro guerreiro. Ele doente na sua cama, ele encosta o seu rosto na parede, ele fala ao Senhor, Senhor, lembra de mim, lembra que eu busquei a sua face, lembra que eu fiz as suas obras, né? E ele chorou muitíssimo. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que mediante, né? Ou seja, este clamor da enfermidade, este clamor da dor, né? Este clamor, amados irmãos, então, da incerteza, é do rei Ezequias e, amados, o profeta Isaías já atravessando a cidade, mas ainda ali o Senhor falou com o profeta e disse, volta agora, e vai dizer ao rei Ezequias, eu ouvi as tuas orações e eu vi as tuas lágrimas, tu não morrerá, eu te curarei, o versículo de número, amados irmãos, 4, né? Eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, né? É a palavra então de Deus para este homem que sabe invocar a Deus, este homem que sabe se quebrantar
quebrantar e que sabe se humilhar diante do Senhor, né? Então, amados, ele tem mais uma palavra de vitória para a sua vida, ele vence agora mais uma peleja, aquela peleja que é difícil de vencer, porque, amados, só Jesus vence a morte, né? Mas ele busca o Senhor e Deus se lembra que ele trouxe um período de santidade para o povo. Deus se lembra que ele buscou a face do Senhor. Deus se lembra, amados irmãos, que ele fez como fez Davi, o seu antepassado, que ele, amados irmãos, também inclinou o seu coração para ser fiel a Deus, e Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras, e o Senhor se lembrou das obras do rei Ezequias, que eram boas, que agradou o coração de Deus, e Deus então envia uma palavra trazendo uma solução para Ezequias. O Senhor diz: olha, eu vou te acrescentar mais 15 anos à sua vida, e você vai subir à casa do Senhor, você vai voltar à minha presença, você vai voltar, né, a estar diante de mim. E aí Ezequias pergunta ao profeta: que sinal o Senhor me dará que isso vai acontecer? Ele já tinha tido uma palavra da parte do profeta dizendo: olha, põe a casa em ordem porque a morte está chegando. E aí o Senhor fala: então tá, vou tranquilizar o teu coração, né, pelos lábios do profeta Isaías. A sombra, ela há de declinar ou ela há de voltar? E aí ele diz: é certo que ela vai continuar declinando. E então, amados, o profeta clama ao Senhor e a sombra do dia volta, né? É como Deus voltando a terra, girando a terra, voltando a hora, amados irmãos. E aí o que acontece? Para que sirva de testemunho para o rei Ezequias de que ele vai ser curado e que ele vai poder ainda entrar novamente na presença de Deus para adorar o Senhor. Ele vai se levantar do seu leito, né? E a palavra do Senhor vai dizer então que Ezequias manda colocar uma pasta de figos sobre a úlcera sara, e assim, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que este homem não só teve a sua vitória contra homens, contra exércitos, mas ele teve a vitória contra enfermidades, né? Contra a sua vida física. Amados irmãos, ele também venceu, né, a favor da sua vida física. O que é que eu quero transmitir para cada um de vocês esta noite? Eu quero, em primeiro ponto, destacar, amados irmãos, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu quero destacar, amados irmãos, a importância de um pacto, da aliança com o Senhor nosso Deus. Deus, ele não falha nunca. Então veja que já no próprio texto da história dele, no capítulo 18 ao capítulo 20, né, mostra um rei tomando a decisão errada, o reino do norte, e com isso a consequência é que ele é derrotado e ele é destruído. E o outro rei, que é Ezequias, toma a decisão certa. Ezequias, ele vai buscar a face do Senhor, e quem busca a face do Senhor não é abandonado. Quem busca a face do Senhor não guerreia só. Amados, os filisteus se levantaram contra Ezequias, mas diz a palavra que o Senhor, amado, deu vitória a Ezequias, e o Senhor começou a engrandecer Ezequias. Deus, amados irmãos, honrou Ezequias da mesma forma que Ezequias honrou ao Senhor, purificando, amados irmãos, então o reino de Judá de toda a idolatria, né? E aí se levanta o rei, amados irmãos, da Síria, com um exército poderoso extremo, com palavras, amados, afrontosas, com palavras terríveis contra Deus e contra, amados, o reino de Judá, dizendo que eles não deveriam se enganar, eles não deveriam confiar no nome do Senhor seu Deus, porque eles tinham tido, né, ou seja, a Síria, muitas vitórias, eles tinham derrotado outras nações tão poderosas que tinham outros deuses, e nenhum deles puderam resistir à força do seu braço. Mas, amados, Ezequias não cedeu, Ezequias continuou firme, e ele creu na palavra do Senhor, e ele buscou o profeta, e o profeta Ezequias, amado, mandou responder dizendo assim: assim é a palavra de Deus para Rabsaque, assim é a palavra de Deus para Senaqueribe. A virgem de Israel, ela zomba da Síria, de Senaqueribe, de Rabsaque. A virgem de Israel, ou seja, porque a virgem, esta cidade que nunca foi invadida, esta cidade que não foi derrotada, enquanto esteve com o Senhor seu Deus, não vai continuar virgem, não será derrotada pelo teu exército. O teu exército fez todas essas proezas, mas lembra que o Senhor já tinha feito tudo isso antes, né? No Egito, amados irmãos, tirando então todos os povos ali da terra prometida, eles não fizeram nada que o Senhor não tinha feito antes.
e o Senhor diz, olha, porque o seu coração se exaltou, porque você se ensoberbeceu, você vai voltar para a sua casa, não vai entrar nesta cidade, e lá você será destruído. Tal qual a palavra do Senhor pelos lábios do profeta Isaías, assim, amados irmãos, acontece aquele reino da Síria. Eles são derrotados, eles são destruídos, e a vitória, amados irmãos, então, é de Judá, a vitória é de Ezequias. Mas agora, mediante então esta enfermidade, né, Ezequias ainda assim se demonstra forte na sua fé. Então Ezequias ainda assim, amados irmãos, mostra que ainda que a situação pareça totalmente fora do controle, muito difícil, mas ele acredita que em o Deus do seu povo, dos seus antepassados, no Deus de Israel, no Deus, amados irmãos, de Abraão, de Isaac e Jacó, há, amados irmãos, então esperança, há uma cura para ele, há uma solução para o problema dele. E a palavra do Senhor diz que, amados irmãos, Deus não pode negar-se a si mesmo. Como ele tem esta fé e como ele busca o Senhor, então, amados irmãos, a resposta vem para ele, o Senhor lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Qual é o proveito que nós tiramos, né, de tudo isso? Nossa nação, assim como outras nações, estão agora todos desesperados com essa questão do vírus que está assolando a nação, aí o coronavírus. Então é a espada que o Senhor está usando neste tempo para corrigir a nação brasileira e as demais nações que andaram afrontando o nome do Senhor, que andaram, amados irmãos, se esquecendo que Deus, ele é o dono da casa, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, amados irmãos, e de tudo aquilo que nós conhecemos. É Ele quem sustenta, amados irmãos, a família humana, e o Senhor manda esta correção. Mas com tudo isso, é mais um texto nos ensinando como nós devemos proceder em meio às lutas, em meio à adversidade, em meio a exércitos que se levantam contra nós, sejam, amados irmãos, exército da carne e do sangue, seja, amados irmãos, bactérias, vírus, seja, amados irmãos, exército físico, seja exército espiritual. A solução é buscarmos o Senhor nosso Deus. No Senhor nosso Deus está, amados irmãos, então a espada da vitória, que nós venhamos buscar sempre ao Senhor, que a nação brasileira se volte para o Senhor, né? Com choro, com roupas, amados irmãos, velhas, rasgadas, representam o que, né? Humildade, roupas simples, né? Não com ostentação ou com arrogância, mas que a nação brasileira, assim como as demais nações, elas venham buscar o Senhor para que, amados, todos sejamos sarados pelo Senhor nosso Deus, para que não venha coisa pior, para que não venha, amados irmãos, então ter um exército mais terrível contra a família humana, contra as nações, né? O Senhor é o Pai, o Senhor é aquele que é o dono da casa, o Senhor é quem nos guarda, e, amados irmãos, cura e libertação está no nome do Senhor. Você pode prosperar, a palavra diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se com isso perder a sua alma? Você pode ficar rico, mas agora em tempo de enfermidade de coronavírus, a sua riqueza, ela não pode, amados irmãos, te trazer muita proteção. Você pode até se isolar, você pode até ter uma condição melhor, mas olha, na hora agora de baixar o hospital, aquele que tem um produto de saúde mais caro, não vai, amados irmãos, estar, né, separado daquele amado que não pode pagar um produto de saúde tão caro assim, né? Ou seja, falta leitos para todos. Se, amados irmãos, faltar, né, a água, se faltar, amados irmãos, a comida, tal, ainda que você seja bem sucedido, né, você pode até ter um pouco de conforto a mais, mas eu quero te dizer que a praga, a peste, amados irmãos, a morte te encontra onde você estiver, se assim o Senhor determinar, se assim o Senhor decretar. O teu dinheiro não te salva, o teu ouro não te salva, a tua prata não te salva, mas a fé no nome do Senhor pode te salvar. Uma aliança com Deus te salva com toda certeza. É isto que o texto está querendo nos ensinar esta noite. Aquele rei, amados irmãos, Ezequias, né, ele fez a opção que, por santificar Judá, e quando foi a hora que ele precisou, Deus veio ao seu socorro. Será que ele se achava, amados irmãos, um rei soberbo, arrogante, fortalecido pelas suas muitas lutas, né, pelas suas muitas conquistas, mas quando ele bateu de frente com um homem que tinha fé e tinha aliança com Deus, amados irmãos, ele foi derrotado e morto de uma forma humilhante. Os seus próprios filhos o mataram dentro da casa do seu Deus, e nada da sua riqueza, nada das suas conquistas pôde evitar então a sua destruição. Esta é a palavra que eu quero transmitir para a
igreja nesta noite, né? E para todos aqueles que nos ouçam, não deixe que, amados irmãos, o príncipe deste século venha te enganar, venha te corromper, assim como corrompeu Judas, né? E, amados irmãos, fez com que aquele homem se vendesse por 30 moedas de prata. Aquele homem talvez tenha achado que com 30 moedas de prata ele ia resolver o problema da vida dele, mas, amados irmãos, ele só encontrou a morte, né? Então que nós venhamos buscar a face do Senhor e saber, amados irmãos, que o melhor, amados irmãos, exército é o do Senhor. A melhor riqueza é a presença do Senhor, né? A graça do Senhor, ela nos basta. Se você tem a graça do Senhor, então você tem cura na sua vida. Se você tem a graça do Senhor, você tem libertação na sua vida. Se você tem a graça do Senhor contigo, se você tem o favor de Deus, se você tem uma aliança com Deus, a peste que anda na escuridão não pode te tocar, nem o espanto noturno, nem a seta que voa de dia. Praga nenhuma chegará à sua tenda. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito e Ele é fiel, amados. A Bíblia não é um livro contando uma historinha do passado. Esta palavra, amados, serve para hoje, para cada um de nós, para todos aqueles que se fortalecerem na sua fé. Não se deixe enganar pela muita segurança da tua casa ou da tua mansão, né? A segurança está em o nome do Senhor. Portanto, assim eu concluo e assim eu encerro. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Que Deus abençoe a sua vida e que pelo poder da palavra do Senhor você seja livre do espanto noturno, da depressão, da síndrome do pânico que este período está trazendo para algumas pessoas. Se você tem fé no Senhor, fique firme, louve ao Senhor entanto todo o tempo e Ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Glórias a Deus.